Graça e paz, irmãos. Quantos têm sido abençoados nesses dias? Amém? O Senhor é bom, Ele é maravilhoso e Ele tem sido muito grandioso com os ensinamentos, com as riquezas que nós temos recebido da parte do Pai. Nós temos um texto base de 2 Timóteo 1:6. Eu queria partir desse texto. Diz assim: por esta razão, pois, admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Irmãos, o ministério do apóstolo Paulo foi marcado pelo trabalho de vários cooperadores, né? A gente lê nas suas cartas muitos irmãos, muitos obreiros que trabalharam juntamente com eles, que foram chamados, deram ouvidos à voz do Espírito Santo e trabalharam na obra. Eram os cooperadores, como eu e você somos. Nós fomos chamados para cooperar nessa obra. Nós somos obreiros. Você se vê assim? Você se vê com essa incumbência de transmitir a mensagem do Evangelho? Amém? Você tem essa visão? Você se enxerga assim? Nós estamos aqui nesses dias para que essa consciência seja renovada, para que essa consciência seja reavivada e nós possamos sair daqui mais certos do que nunca, de que nós temos um chamado, que a nossa vida tem um propósito. Deus tem um ministério, um dom ministerial para cada um de nós. E também a capacitação para exercício desse dom, amém? Desse ministério. Nesse texto que nós lemos, ele começa dizendo, por esta razão. Qual razão? Você meditou nisso? Qual é esta razão? Aí nós vamos ler alguns versículos antes, ele está falando de uma fé genuína, que habitou, falando com Timóteo, habitou em tua avó, em tua mãe, e estou certo que também em ti. Então, falando de uma fé genuína, porque é assim que a nossa vida espiritual funciona, não é? É pela fé. Tudo que Deus nos deu, Ele nos deu por graça. Mas nós vivemos isso, tomamos posse disso por fé. Então, a parte de Deus é nos dar de graça, por graça, gratuitamente, por seu amor, pelo seu favor. E a nossa parte é receber por fé, amém? Tudo que Ele nos deu já está à nossa disposição. Como que eu usufruo disso? Pela fé. O justo viverá por fé, não tem outro jeito, só funciona por fé, amém? Por esta razão, admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Outro ponto, reavives. O pastor Jean falou muito bem aqui ontem. Reavivar é reacender, é pôr fogo. É acender mesmo, pôr fogo, é manter a chama acesa. Amém? Manter a chama acesa. Manter a nossa vida de comunhão com o Espírito Santo ativa. Amém? Quando ele fala pela imposição das mãos, o dom há em ti pela imposição das mãos. Nós lemos Atos 19:6, quando Paulo chegou em 19:6, né? Vou confirmar aqui. Quando o apóstolo Paulo 19:6, quando o apóstolo Paulo chegou em Éfeso, encontrou lá alguns discípulos, ele impôs as mãos. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falava em línguas como profetizava. Em 1 Timóteo, Paulo falando a Timóteo, no capítulo 4, 1 Timóteo 4,14, ele repete. Ele falou pela primeira vez que ele recebeu o dom pela imposição das mãos. Por profecia, abra aí. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Reavives, não te faças negligente com o dom que há em ti.
o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Irmãos, o Espírito Santo, ele foi prometido, ele foi profetizado várias vezes pelos profetas. Na nova aliança, nós recebemos esse Espírito, o Espírito foi derramado. Então o Espírito não é mais o Espírito prometido, profetizado, ele já é uma realidade para nós. Amém. Amém? Nós recebemos o Espírito Santo. Reavivar esse dom, o dom do Espírito Santo, o presente que nós recebemos de Deus, que é o Espírito Santo, que nos traz vida, que nos permite viver na graça, que nos permite viver usufruindo de tudo que Deus nos deu gratuitamente. Amém? Quando o apóstolo fala reavives, ponha fogo, é para a gente sair do comodismo, sair de uma vida de acomodação na carne, uma vida onde não há zelo, onde não há empenho, onde não há diligência com as coisas espirituais. Porque, irmãos, apesar de nós falarmos muito contra uma vida de pura religiosidade, onde você quer fazer algo para agradar a Deus e se tornar merecedor de suas bênçãos. Nós falamos contra isso porque a graça não é isso, amém? Mas a Bíblia, ela nos admoesta várias vezes a sermos diligentes, a sermos empenhados com as coisas espirituais, sabe? A não deixarmos de lado um tesouro tão precioso. Nós temos que buscar como quem busca um tesouro, porque é isso que é aquilo que Deus nos deu. Amém? Na sequência a gente fala, reavives o dom que há em ti. Na sequência, no versículo 7, fala, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O espírito de poder, de amor e moderação. Reavives o dom, porque Deus nos deu espírito de poder, de amor, de moderação. Quando o Senhor disse em João, abre aí, João 6,63. Ele falou, porque as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Abre aí. O espírito é o que vivifica. O espírito é o que vivifica. É o dom que nós recebemos. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Olha, como eu reavivo o dom que há em mim? Recebendo a palavra que o Senhor tem nos dito. Acolhendo a palavra do Senhor, porque elas são espírito e vida. Reavivar o dom. Meditar na palavra, me envolver com a palavra, me relacionar com o Espírito Santo através da palavra. Como o Jean disse ontem, através da meditação na palavra, irmãos. E aqui eu ressalto a importância dos fundamentos que nós recebemos. Neles estavam, nós ouvimos o ensinamento sobre a vida no Espírito. O Espírito é o que vivifica. Nós temos uma vida no Espírito. Reavivar o dom de Deus é reavivar, restabelecer, fortalecer a nossa comunhão com o Espírito Santo para que possamos viver em Espírito. Para que possamos desfrutar de uma vida, de um caminhar com Deus em Espírito. Amém? E não viver na comodidade da carne, nas inclinações da carne. Porque a natureza humana, a natureza carnal, ela tem suas inclinações, seus desejos, suas aptidões. E em todo momento nós seríamos tentados a dar folga para a nossa carne. Mas nós não podemos dar folga para a nossa carne deixando de lado as coisas que são principais, que são mais importantes, que são as coisas espirituais. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do verso... Tem a NVT? Se não, pode ser essa aí mesmo. Romanos 8.
partir do verso 5 e 6. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Nós estamos falando em reavives, reavivar. Permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Você vê a meditação na palavra aqui? Você vê uma vida de constante comunhão com o Espírito Santo, dando espaço para ele fluir, para ele agir, para ele se comunicar. Amém? Irmãos, o Senhor disse que... Pode deixar aí por enquanto. O Senhor disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos guiaria em toda a verdade. A palavra fala sobre meditação, que nós devemos meditar dia e noite. Consegue, irmãos? Se pensar em você meditando dia e noite na palavra, dia e noite nos mistérios, é um constante caminhar de comunhão com o Espírito Santo, onde você dá espaço para ele falar, para ele se relacionar, onde você leva suas dúvidas para ele e ele te ensina, te responde. Irmãos, é esse momento que nós estamos tendo aqui, onde você ouve alguém ministrar. Irmãos, eu sempre carrego isso comigo. O Espírito Santo está falando conosco. Ele está falando comigo e está falando com você. E eu tenho uma convicção de que ele está falando com você de coisas que vão além daquilo que está saindo da minha boca. Eu tenho certeza que ele está levando esta palavra e aplicando à sua vida. E eu sei que cada um tem uma realidade. Cada um tem Cada um tem suas experiências, suas dificuldades, suas aflições. E o Espírito Santo transmite em particular. Ele fala em particular com cada um. Amém? Mas eu estava ouvindo outro dia uma pregação sobre a importância de nós termos a nossa consciência controlada pelo Espírito Santo, sabe? E controlada não quer dizer que nós seremos anulados, que a nossa mente, a nossa vontade será anulada, mas não. Quer dizer que eu me rendo a Ele, que eu decido me submeter a Ele, que eu decido confiar nele para que Ele me ensine, para que Ele me guie em todas as coisas. Irmãos, se eu preciso reavivar, existe um propósito tremendo para que eu, como nós falamos no início, para que eu aprenda a viver por fé. Por esta razão, ter uma fé não fingida. Admoesto que reavives o dom. Reavives a comunhão com o Espírito Santo. É o Espírito Santo de poder que o Senhor nos deu. E permitir que este Espírito controle a nossa mente, nos guie, nos ensinando, nos guiando, nos direcionando, irmãos. É isso que nos faz viver a vida de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus para a nossa existência. Eu tenho em mente também que, quando nós falamos de plano do Senhor, propósito do Senhor para a nossa vida, porque nós passamos por aflições, por dificuldades. A Janine falou aqui sobre realidades circunstanciais da nossa vida terrena, da nossa vida material, da nossa vida humana. Nós temos realidades, circunstâncias que são realidades. Mas nós temos o pensamento de Deus a nosso respeito, a verdade de Deus. Vamos ler Isaías 55, a partir do verso 6. O Senhor fala que os pensamentos deles são mais altos, os caminhos são mais altos, os pensamentos são superiores. Amém? E nós, quando permitimos que a nossa mente seja envolvida com as coisas dessa vida terrena, com as necessidades humanas, e nós passamos tentando ser o nosso próprio provedor. Eu resolvo tudo na minha vida. A minha vida, o meu pensamento, a minha meditação, a minha mente é em prol de eu tentar resolver os meus problemas. Eu tentar prover a solução para o meu problema.
E aí nós tentamos fazer de tudo, né? Nós tentamos. E nós temos uma certa capacidade. E nós tentamos. Às vezes dá certo, às vezes não. Às vezes funciona num nível. Mas, irmãos, sabendo que o pensamento do Senhor, Isaías 55, 55, 8, 9. Sabendo que se Deus tem um plano para a minha vida, que esse plano é incomparavelmente superior ao que eu posso planejar, por que eu vou perder tempo tentando resolver meus problemas? Se eu tenho uma vida de Deus em mim, se eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, se as palavras do Senhor são espírito e vida, se eu posso andar em comunhão, intimidade com Ele, permitindo que Ele me ensine, que Ele me guie, por que eu vou ficar, como se diz, batendo cabeça, perdendo tempo, tentando resolver e tentando fazer tudo da minha maneira? Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Vamos ler até mais adiante. Até o 11. A chuva e a neve descem do céu e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece a minha palavra, com a minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Então, irmãos, Deus tem um plano superiores aos nossos. Tem um propósito para a nossa vida. Ele quer cuidar de nós. Ele nos ama, Ele nos trata como filhos amados. Ele nos deu tudo que diz respeito a essa vida. E Ele quer transmitir tudo isso a nós. Ele quer que nós desfrutemos disso. E aí, por graça, por causa do sacrifício de Jesus, esses planos Ele já estabeleceu. Esse propósito Ele nos entregou gratuitamente. Já é seu. Já é seu, irmãos. Os planos do Senhor já são seus, por direito, por herança. Amém? Agora, como que esses planos se manifestam? Como que isso acontece? Como que isso funciona na minha vida? Aí ele começa falando, assim como a chuva e a neve caem e não retornam sem antes regar a terra e frutificar e produzir frutos e dar pão, semente ao que semeia e pão para o faminto. Da mesma forma acontece com a minha palavra. A palavra que Deus disse para nós, a palavra de Deus para você, ela tem o poder de frutificar e de gerar mais sementes e pão para o seu alimento. A palavra é o nosso alimento, amém? Quando nós estamos enfraquecidos, o cooperador está enfraquecido, está frio, está desanimado. Paulo sempre alertava, reavives. Paulo fala, reavives, por quê? Nós sabemos muito bem, não é diferente hoje do que era quando Paulo falou isso. Não é diferente. Nós desanimamos, nós esfriamos muitas vezes, porque tentamos a nossa maneira e cansamos, e desanimamos. Muitas vezes não vemos tudo que a palavra disse que muitas vezes nós não vemos funcionando na nossa vida. E às vezes nos frustramos, não é verdade? Às vezes nós oramos, nós buscamos, nós nos empenhamos e não vemos acontecer aquilo que nós cremos. E por isso muitos desanimam. Muitos novos convertidos desanimam e até cooperadores que já conhecem a palavra, que já têm uma experiência. Mas a palavra do Senhor para nós nesses dias é: reavives, acenda, não deixe apagar. Paulo disse também aos Tessalonicenses: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito.
reavives o Espírito, reavives o dom que é o Espírito recebido. E ele diz aos Tessalonicenses, não apagueis o Espírito, não apagueis a chama, não apagueis. Essa é a palavra, não deixe apagar, não deixe a chama apagar, amém? Não deixe a chama apagar, que se nós nos inclinarmos, voltando em Romanos capítulo 8, se nós nos inclinarmos, se a nossa mente ficar voltada para as coisas terrenas, e aqui, irmãos, eu nem faço diferença das coisas terrenas, sejam coisas lícitas ou coisas não lícitas. Eu nem faço diferença, mas sempre que nós nos inclinamos para as coisas dessa vida, obrigado. Sempre que nós nos inclinamos para as coisas dessa vida, nós mantemos a nossa mente voltada para as coisas dessa vida, eu estou perdendo, eu estou deixando de usufruir do melhor de Deus para a minha vida. Eu estou deixando de provar dos planos, dos pensamentos do Senhor para a minha vida. Por isso eu preciso manter a minha mente cheia da palavra. Preciso renovar a minha mente a cada dia. No momento, eu preciso me manter vigilante. No momento em que eu me pego ocupado, envolvido demasiadamente com as coisas dessa vida, não é? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, é trabalho, é estudo, tantas ocupações, tantas preocupações. Mas uma coisa é importante. E nós precisamos escolher essa parte, que é estar aos pés do Senhor. Que é estar diante do Senhor, sabe? Buscando conhecer o que eu ainda não conheço e buscando desfrutar daquilo que eu já conheci e já criei. Permanecer perseverante na fé, naquilo que o Senhor disse. E nós, como cooperadores, nós temos um trabalho, nós temos um chamado, entendam, nós temos um chamado de propagar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele recebeu o ministério da reconciliação. Deus reconciliou consigo o mundo todo através de Cristo. E nós somos os responsáveis de dizer para eles que eles foram reconciliados. Amém? Paulo disse aí, reavives o dom. No capítulo 3 ele fala, fortifica-te na graça. Ele fala, reavives o dom. Depois ele segue, fortifica-te na graça. Então existe um viver diário com o Espírito Santo para que a gente não desanime, para que a gente não se esfrie e para que a gente descubra cada vez mais o Evangelho, a vida em Deus, a vida no Espírito. Amém? Os dons espirituais. Ontem nós oramos aqui, nós falamos. Eu aprendi com o pastor Dave Robertson que Deus tem um propósito, um ministério para cada um de nós. Cada um de nós tem uma função no corpo, amém? Cada um de nós. E para que a gente desempenhe essa função no corpo, eu preciso de uma habilidade. O pastor falou aqui ontem. O mundo, a psicologia, ensina que nós devemos focar nas nossas habilidades, desenvolver essas habilidades, potencializar essas habilidades. E não está errado. Do ponto de vista humano, é o que tem que ser feito, é o que resta. Amém? Então, para o homem natural, ele tem que fazer isso mesmo. Mas nós não somos naturais. Nós somos espirituais. Então, eu não preciso focar nas habilidades porque eu vou confiar na minha capacidade. Se eu focar nas minhas habilidades humanas, eu vou confiar nelas. E aí eu vou estar limitado àquilo que a minha capacidade humana pode fazer. Mas se o trabalho que eu tenho a desempenhar vem de um propósito espiritual, de um propósito divino para a minha vida, a capacitação para desempenhar esse chamado vem dele. E é aqui que está o mistério, porque naquelas áreas, às vezes, mais improváveis, onde eu sou mais fraco, onde eu sou mais limitado, é aí que Deus potencializa, é aí que Ele diz. Porque aí, irmãos, não tem como me glorificar, não tem como eu dizer, não tem mérito nenhum meu. Aí o reconhecimento da glória do Senhor é inevitável, porque eu vou direcionar Ele toda a honra e toda a glória, amém? Porque
não é pela minha capacidade. Mas para que isso aconteça, reavives o dom. Não apague o Espírito. Tenha sua mente controlada pelo Espírito. Se incline para as coisas espirituais. Se incline para as coisas espirituais. Para que possamos, então, a palavra do Senhor que veio sobre nós, venha frutificar e venha prover pão para o faminto. Amém? Glórias ao Senhor. Amém, irmãos. Eu queria encerrar destacando que, como a gente está falando das nossas limitações, eu olho muitas vezes para a vida do pastor como um exemplo. A gente conversa às vezes, sobre isso. Eu e ele, nós temos o mesmo perfil. Nossa personalidade, nosso temperamento é bem parecido no sentido de que a vida toda nós somos muito introvertidos. E isso é uma grande limitação. Para a gente estar, por exemplo, à frente aqui falando alguma coisa, vocês não imaginam o desafio que é, do ponto de vista humano. Sabe? Quando o pastor pediu para eu falar alguma coisa, trazer uma palavra, eu fico pensando, Senhor, a minha vontade assim, olhando segundo a minha capacidade, dizer hoje não, me dá um tempo maior para me preparar. Mas é assim que Deus opera, porque não tem como eu confiar na minha capacidade. Não tem como eu vir falar, não, eu estou preparado para falar, não estou. E você também não está preparado para fazer tudo que Deus quer que você faça. Tem muito, irmãos, eu citei o nosso exemplo aqui, mas a gente vê testemunhos de grandes pregadores como Joseph Prince, a gente ouve falar de pessoas totalmente limitadas, pastor Luiz Silva, pessoas limitadas, tímidas, introvertidas, e hoje tem um ministério tão próspero, tão abençoado, frutífero como vocês conhecem. Mas por quê? Confiou inteiramente na graça. Eu estava orando aqui e falei, Senhor, eu não tenho nada para compartilhar de mim mesmo, mas eu confio inteiramente na Tua graça. E eu estou dizendo isso porque, como cooperador que sou, eu faço questão de compartilhar isso com você. Porque eu penso que você pode se ver muitas vezes limitado. Poxa, eu fui chamado para ser um cooperador, mas eu não tenho muita capacidade, eu não tenho muitos talentos, o que eu poderei fazer? Confia inteiramente na graça. Saiba que a palavra do Senhor que foi designada sobre a sua vida, ela não voltará vazia, ela não voltará sem antes frutificar, sem antes executar eficazmente tudo aquilo para o que ela foi designada. Amém? A palavra frutificará. Romanos também fala que a graça do Senhor nos basta. É a graça que ela é suficiente. Entende isso? A graça é suficiente, não precisa de mais nada. É a graça, é suficiente. E o meu poder se revela, se aperfeiçoa, se completa, se manifesta aonde? Na nossa fraqueza. É na fraqueza, quando você reconhece, Senhor, eu sou fraco, eu sou incapaz de mim mesmo. Mas eu sei que o Teu Espírito habita em mim. E o Teu poder se manifesta e revela justamente na minha fraqueza. Vocês repararam que no início eu estava tremendo? Então, já passou, amém? Mas o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. E isso que é maravilhoso, irmãos. É ver o poder de Deus se manifestando na nossa vida. Você mesmo faz uma análise e fala, Senhor, eu não poderia fazer nada disso, é o Senhor que faz. Então assim, irmãos, que no nosso dia a dia, no ministério, na obra de Deus, nós possamos confiar inteiramente na graça. E deixar o poder dele fluir, deixar ele se manifestar. Não tem problema você fazer as coisas que você tem capacidade humana, não tem problema. Não tem problema. Pode fazer, mas saiba que tem algo que você não tem capacidade, que Deus vai manifestar o poder dele poderosamente.
É aí que o seu trabalho vai ser maior, mais evidente. Amém? É justamente aonde você é fraco. Amém? Vamos nos colocar de pé. Sabe, se você crê nessa palavra, se você entende que por momentos na sua vida, houve desânimo, houve frieza, por momentos, às vezes, você se desligou um pouco, se desconectou um pouco da palavra, entenda que a todo momento é oportunidade para reavivar, para voltar, para se restabelecer dentro do propósito, na direção, se alinhando com a palavra, renovando a sua comunhão com o Espírito Santo através da palavra, através da inclinação da palavra. Amém?